Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 3 de julho de 2023. São 8 horas da manhã. E sob comando de Bolsonaro, 1/3 das blitz da PRF no segundo turno ocorreu no Nordeste. Esta alegação é produto de dados da Polícia Rodoviária Federal, não é da CPI, não é do Blog da Cidadania, não é do PT. É a própria PRF que diz que fez mais blitz no Nordeste do que em muitos lugares em que há muito mais tráfego. A corporação dedicou a maior parte dos esforços para a região Nordeste, onde Lula teve mais votos. Estados representam apenas 17,6% da frota de veículos do país e não há explicação lógica para ter mais operações lá. Mas o mais importante não é esse dado que já era conhecido. O mais importante é o seguinte: esse sujeito aqui, o outro baixinho de Bolsonaro, não é? Ele tinha o Mauro Cid, e esse sujeito aí, ele parecia ter predileção por auxiliares de menor estatura física, talvez para fazê-lo se sentir, sei lá, mais importante, mais forte, mais poderoso. Sabe-se lá o que a necessidade de autoafirmação de Bolsonaro requeria. Seja como for, esse sujeito mentiu na CPMI do golpe, não é? E questionado pela relatora Elisiane Gama sobre por que houve mais ações no Nordeste do que em outras regiões do país, o tal Silvinei Vasquez afirmou, sem pestanejar, que era mentira, que não tinha tido mais operações no Nordeste, inclusive citou dados falsos que agora são desmentidos pela própria Polícia Rodoviária Federal. O que pode acontecer é que ele pode ser preso, porque não pode mentir para a CPI. Não é? Então, na verdade, aí aparece a prova que todos já conheciam, todos já imaginavam, e fica aí a dúvida sobre por que ele mentiu tão descaradamente na CPI. E, na verdade, se essa CPI ou CPMI, de acordo com a nomenclatura oficial, se continuar permitindo mentiras como essa, é melhor parar com tudo de uma vez, não é? E no valor econômico, fábrica de ônibus elétrico no ABC vira símbolo da neoindustrialização de Lula. Quem vive há tempo suficiente, tem maturidade, tem vida adulta, tempo suficiente para lembrar dos governos anteriores do Lula, não vai se surpreender por a economia estar entrando nos eixos e começar a crescer. Isso foi exatamente o que aconteceu nos governos anteriores. As obras capitaneadas pelo governo fizeram a economia brasileira bombar. Lula, no seu último ano de governo, deixou um crescimento de quase 8% da economia, deixou grau de investimento nas agências de classificação de risco e deixou um colchão de reservas de mais de 300 bilhões de dólares, acabando com as crises cambiais no Brasil. E o estranho movimento de advogados para interferir em depoimentos de bolsonaristas da CPI. Esse é estranho mesmo. Um dia antes da CPI, depoentes bolsonaristas não tinham advogados, que surgiram em grande grupo em cima da hora para trabalhar de graça, pessoal. E na verdade foram os dois homens bomba que depuseram a CPMI, o Washington não sei das quantas e o outro Alan Diego dos Santos, Jorge Washington Oliveira de Souza, não tinham apresentado advogados até a véspera do depoimento. Mas um grupo de defensores, ou seja, de advogados, apareceu em cima da hora e alegou que atuaria de graça para os dois investigados e que inclusive estão presos, né? E o peso de Lula na decisão de Tarcísio em disputar a presidência em 2026. Resumindo aqui, é o seguinte: o atual governador de São Paulo não deve ser candidato em 2026. Ele acha que não tem musculatura para enfrentar Lula, e não tem mesmo, né? Seria um massacre
colocar um governador de São Paulo. São Paulo, por muito tempo, acreditou que ser governador do estado cacifaria os políticos como José Serra, Geraldo Alckmin, para serem presidentes da República. Acontece que o resto do país está se lixando para São Paulo, assim como São Paulo está se lixando para o resto do país. Então não existe uma lógica em colocar um governador de São Paulo para ser presidente só por ele governar São Paulo. Isso para o resto do país é absolutamente insuficiente como garantia de qualidade e de competência para o cargo em questão. E o Lula começa a neoindustrialização do país. Na verdade, essa fábrica, como já foi dito aqui, repetiram a notícia, mas ela vai ser dirigida por mulheres e a empresa investiu 150 milhões para desenvolver um veículo 100% nacional. E essa neoindustrialização do Lula é algo que deve fazer com que o Brasil volte ao patamar anterior de desenvolvimento. E essa é uma boa notícia. O PSOL mira aliança com Lula em São Paulo e Avenida Esquerda no Rio em 2024. Pelo menos em São Paulo, o PSOL está muito forte, porque, veja só, o Lula venceu em São Paulo, na capital paulista, em 2022, e o Haddad, candidato a governador de São Paulo, também venceu na capital paulista, devido a tudo que a capital do estado mais rico da federação sofreu depois que o PT deixou o poder, não é, em 2016, final de 2016, né? Em começo de 2016, o PSOL, agora com Boulos, que teve uma ótima votação na eleição de 2016, deve agora realmente fazer o prefeito da capital com Boulos, apoiado por Lula e muito provavelmente pelo PT, que está tergiversando, não quer agora ficar sem candidato em São Paulo, mas o Lula se comprometeu com o PSOL e o PT vai ter que cumprir. E após o TSE, a AGU já preparação contra Bolsonaro por improbidade administrativa. A AGU deve ingressar com ações contra Bolsonaro por improbidade e quer receber uma série de danos que ele causou ao erário. E a matéria do jornal Valor Econômico diz que Raul Araújo relatará outras 15 ações que pedem a inelegibilidade de Bolsonaro no TSE. Mas não é só o Raul Araújo, não é? O Nunes Marques também, que deve votar em todas essas ações. Um dos ministros que votaram para absolver o Bolsonaro, o Raul Araújo, assume em novembro a Corregedoria Geral da Justiça Eleitoral e, consequentemente, a relatoria de outras 15 ações que também pedem a inelegibilidade do ex-presidente. O cargo hoje é ocupado pelo ex-ministro Benedito Gonçalves. O que acontece é que ele não vai, mesmo como relator, ele não vai ter poder para fazer muita coisa a favor de Bolsonaro. A maioria vai continuar se impondo, só que o relatório dele vai ser desconsiderado. O Raul Araújo, a diferença dele do Nunes Marques é que ele vai ter essa posição, não é, que vai realmente lhe dar oportunidade de fazer alguma gracinha ali, mas mesmo que ele faça isso, não vai adiantar nada, apesar de que não dá para caçar mais o Bolsonaro, ele já está inelegível até 2030, então as outras 15 ações não são cumulativas, mesmo que o Bolsonaro fosse absolvido em todas, isso não mudaria a sua inelegibilidade. E batalha de gênero na CPMI do golpe. As tentativas de silenciamento contra Elisiane Gama, relatora. Ela tem denunciado as tentativas de silenciamento que vem sofrendo durante as reuniões do colegiado por parte dos bolsonaristas.
E realmente surpresa zero por machismo vindo de bolsonarista, não é como respirar para eles. E o Brasil herda um Mercosul em crise na 62ª cúpula dos chefes de Estado. Com o acordo com a União Europeia cada vez mais distante, o bloco econômico sul-americano, na verdade, ele se ressente da destruição praticada por Bolsonaro. Como é que Bolsonaro quase destruiu o Mercosul? Simplesmente esvaziando, porque o Mercosul é composto por pequenos países e tem a mega economia brasileira no meio. Se o Brasil refuga, o Mercosul afunda. E foi isso que aconteceu com Bolsonaro, e é isso que vai, abre aspas, desacontecer, fecha aspas, com Lula. E com o governador bolsonarista, Santa Catarina tem uma explosão de mortes por violência policial. As mortes aumentaram em 135% em Santa Catarina. As mortes em confronto com a polícia estão em alta no estado graças ao governador bolsonarista Jorginho Melo, do PL, que está estimulando entre a PM a violência policial. E outros dados, depoimentos dos presos do 8 de janeiro, mostram que os bolsonaristas se armaram para empreender a tentativa de golpe, até com estilingue. Os documentos foram enviados para a CPI, que investiga os atos e mostra um cenário de desinformação e preparação para o confronto. Tinha gente que estava lá achando que o PT tinha aprovado um projeto para proibir críticas a políticos. É uma coisa maluca. Senhoras e senhores, nós agradecemos a atenção e estaremos de volta ao meio-dia.